Olá, meus queridos e queridas, aqui é o Rabino Jacó. Nós vamos falar hoje sobre conexão com Deus, 3 níveis diferentes dessa conexão, como a gente se liga com Deus, tem a ver com fé, tem a ver com confiança, tem a ver com alma. O vídeo de hoje é baseado no livro Amaspik Leoved Hashem, é um livro do grande sábio Rabbeinu Avraham, filho do Rambam, filho do Maimônides, o Rabbeinu Avraham. Tem um livro sobre ética, sobre sabedoria judaica, nos quais ele fala sobre virtudes da alma, ele fala sobre deveres do coração, ele fala sobre confiança em Deus também. Nós vamos aplicar aqui 3 níveis que ele fala sobre essa conexão, essa confiança. Muito bem, baseado no Rabbeinu Avraham, ele fala o seguinte: primeiro nível da pessoa que ela pode se conectar com Deus se chama o nível de Irá e Tikvá, que significa, em outras palavras, medo, temor a Deus e esperança. Esse medo representa aquela pessoa que ela tem uma certa preocupação, um certo receio dos pecados, mas no fundo, mesmo assim, ela acredita na benevolência divina. Ela acredita que Deus vai cumprir todas as vontades do seu coração. Olha, está escrito no Salmo 31, Risku ve'ametz levavchem. Fortifique seu coração e se esforcem para se conectar com Deus. Em outro salmo está escrito Kaveh el Hashem Hazak. Procure por Deus forte. Isso se trata sobre aquela pessoa que ela tem temor, só que ela tem esperança. Ela fala, não, Deus vai ser benevolente comigo. Deus vai fazer as minhas vontades. Eu confio nele. Ele é bondoso. Ele é bom. Eu sei que eu tenho pecado. É uma coisa boa saber que a gente não é perfeito. Mas eu confio em Deus mesmo assim, que ele vai fazer o bem para mim, que eu só vou pedir e ele vai me atender. Eu tenho esperança. Então, esse é o primeiro nível. Irá vetikvá. É um nível básico que todo mundo tem que ter. Segundo nível, é quando a pessoa, o nível que a gente chama de mevakesh panim. O que é mevakesh panim? Pedir pela face. O que é pedir pela face de Deus? O que é Deus? Deus é a perfeição, Deus é a raiz de tudo, Deus é o criador de tudo, Deus ele é o infinito, ele é a fonte de tudo. O segundo nível, quando a pessoa na reza, na angústia, nas dificuldades, no dia a dia, nas expectativas, ela passa a não pedir só coisas materiais, ela pede pelo espiritual. Ela pede para se relacionar com mais intimidade com Deus. Ela não pede só para os problemas dela, ela pede a face de Deus. O que é a face de Deus? Deus ele não tem face, porque Deus não tem forma humana e Deus não tem materialidade, Deus é espiritual. Só que quando a gente fala face, é uma metáfora que ela expressa a intimidade. A pessoa, Deus, ela pede, Deus, eu quero que você esteja aqui comigo. Né? Deus criou a gente para cumprir seus mandamentos, para fazer o bem, para se afastar do mal, para quando a gente fizer o mal, se arrepender do mal. E todos esses méritos que a gente acumula quando a gente faz coisas boas, faz a gente iluminar a nossa alma. Que nossa alma é uma centelha divina, é um pedacinho de Deus. Então, tudo que tem a ver com fazer os mandamentos e pedir por espiritualidade, pedir para fortificar nossa alma, se conectar e pedir para se conectar mais forte com Deus, tudo isso tem a ver com o segundo nível da conexão, com a conexão que ela não é baseada nos pedidos materiais que a gente tem, que são importantes também, saúde, parnassá, sustento, dinheiro, etc., família, mas tem a ver com Deus, tem a ver com espiritualidade. Então, o conceito da face de Deus é um conceito de espiritualidade. Então, pede por espiritualidade, pede para conseguir fazer melhor o bem, pede para Deus se aproximar, pede para enxergar Deus melhor na realidade, pede para ter mais intimidade com Deus. Se eu estou vendo a face de alguém, significa intimidade. Como está escrito também nos Salmos, Dirshu Hashem ve'uzo bakshu panav tamid, pedir pela face de Deus. Deus, eu quero te encontrar. Eu quero estar assim perto de você, eu quero que você se revele mais forte na minha alma. Esse é o segundo nível. Não apenas pedir, não apenas ter esperança, mas pedir pelo espiritual, pedir para ver a face de Deus. E o terceiro nível, que é o mais elevado dos 3, se chama Afkadá. Rabbeinu Avraham, ele explica que Afkadá é depositar. Está escrito que quando a pessoa deposita toda a sua esperança em Deus,
até tal nível que ela anula a sua vontade perante a vontade divina. No nível 1, a pessoa tem as expectativas dela. No nível 3, ela se anula perante a vontade divina. Ela sabe que a expectativa dela é errônea e Deus é maior do que isso. Por exemplo, acontece uma coisa ruim com a pessoa, ou a coisa não vai como a gente andou, a pessoa aceita com o coração pleno. Eu anulo a minha vontade perante a Deus, eu diminuo as minhas expectativas perante a Deus, porque eu sei no final das contas que Deus sabe o que é melhor para mim, muito melhor do que eu mesmo sei o que é melhor para mim. Então a diferença está nas minhas expectativas, nos momentos de dor, especialmente nos momentos que as coisas não andam como eu quero, nos momentos de dificuldade, eu tenho um nível de anulação e aceitação por conta das minhas escolhas, por conta da minha fé, por conta da minha conexão, da forma que eu olho para Deus. Eu não falo por que Deus, eu não quero entender. Eu vou tentar entender o que Deus quer de mim, mas a minha expectativa está de acordo, eu aceito, mesmo sem compreender. Eu falo, isto também é para o bem, eu confio plenamente na sabedoria divina, eu me anulo perante a sabedoria divina, eu rezo para Deus, porque eu acho que é bom, eu procuro agir de forma inteligente, mas no fundo, não importa o que aconteça, para mim não faz diferença, porque eu escolho acreditar que tudo que acontece é de Deus e que a sabedoria dele é muito maior. Então, minha forma de olhar a minha expectativa com relação ao que acontece e não acontece que eu quero, ela é diferente. Então, esse é o nível mais elevado da conexão e da fé com Deus. Eu lembro de uma história aqui de uma mulher, de uma mãe que perdeu o filho num atentado terrorista, um filho que estudava aqui em Jerusalém, numa escola para rabinos, numa yeshiva, e no enterro do filho ela disse aos prantos, Deus, vai ser muito difícil para mim, mas se você quer o meu filho, então estou te dando aqui ele para você. Na sua alma, ela falou isso no enterro do filho. Então uma coisa me tocou muito. Esse é o terceiro nível. O nível que se assemelha à conexão dos profetas com Deus. Um nível de fé muito, muito, muito poderosa. Então, é de conexão, né? Muito poderosa, de confiança em Deus muito poderosa. São 3 níveis que a gente viu. Primeiro nível, esperança e temor, que a pessoa sabe que pecou, mas ela sabe, acredita na benevolência divina e pede para Deus as coisas que ela acha que são boas, acredita que Deus vai conceder, independente dos seus pecados, por bondade, não por justiça divina, independente dos pecados das pessoas, vai conceder os desejos do teu coração. O segundo nível é um nível que tem a ver não com temor, tem a ver mais não com coisas materiais, tem a ver com pedir a Deus, pedir para conseguir fazer o bem, pedir pela espiritualidade, pedir para ver a face de Deus. E o terceiro nível é o nível da Hafkadah, que eu tiro tudo das minhas costas, todas as expectativas, de anulação, de extrema humildade, coloco tudo nas mãos de Deus e aceito tudo de coração pleno. Todos nós temos esses 3 níveis, e todos esses 3 níveis têm subníveis, né? Às vezes a gente acredita mais em Deus, às vezes a gente acha que a gente depende mais do nosso chefe, mais do nosso dinheiro, mais daquilo. Aí o que Deus faz? Quando a gente confia mais nele, ele dá mais bênção, está escrito. Quando a gente confia menos nele e menos em outras coisas, nosso pecado faz com que essas outras coisas falhem. E a gente viu esses 3 níveis, todos nós temos os 3 níveis, todos os 3 níveis são importantes, mesmo o nível 1 é importante, o nível 2 é importante em várias situações. A gente tem que procurar, nesses 3 níveis, fortificar o máximo possível para se ligar com Deus, que esse é o nosso objetivo no mundo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente possa interiorizar e fortificar todos esses níveis nas situações da vida, a gente possa se conectar mais forte cada vez com Deus. Aperta os botõezinhos aqui, compartilhem o vídeo para a gente poder também ajudar outras pessoas a ter fé e a se fortificar. Obrigado.